Olá pessoal, aqui é a professora Tamara. Se inscrevam aqui no canal, ativem aí o sininho para as notificações, compartilhem esse vídeo para que a gente possa continuar aqui o nosso trabalho. Agora nós estamos também no Catarse, para quem puder ajudar, é muito importante a colaboração de todos. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o Ministério da Saúde. Nós vimos agora que teve uma troca de ministros e muitas trocas dentro de todos os ministérios, né? Então vamos entender um pouquinho para que serve o Ministério da Saúde, porque muitas vezes, tá? Então é importante a gente saber para que, qual é a serventia que ele tem. É muito importante que a gente, como cidadão, a gente consiga identificar isso. Então, assim, ó, o Ministério da Saúde, gente, ele serve justamente para oferecer a proteção, ou seja, para nos proteger em todas as questões de saúde que a gente possa ter e também a recuperação dessa saúde quando a gente está enfermo. Então, evitar que a gente fique doente com essa proteção e também proporcionar nossa recuperação caso a gente seja acometido por alguma doença. E quando eu falo a gente, é toda a população. Estamos falando do Brasil, então toda a população brasileira. Tá? E qual é o principal objetivo desse ministério? Ele tem vários objetivos. Eu estou falando aqui para vocês a grosso modo, para que a grosso modo a gente consiga entender. Então, reduzir as doenças, as enfermidades todas que possam haver. Aí, claro, aí entra os surtos, as pandemias, né? As epidemias, tudo isso entra aí, nessas enfermidades. Nós já vimos, agora a gente está vendo as questões da pandemia, mas nós já vimos questões do H1N1, nós vimos questões da dengue, da chikungunya, tá? Então, a gente já viu várias questões aí de enfermidades, de doenças, e o propósito do Ministério é reduzir isso, não aumentar. Então, qualquer medida que ele venha é com essa finalidade de reduzir as enfermidades, tá? Não de aumentar. Por isso, observem bem o que o novo ministro vai fazer. Ele vai realmente reduzir essa enfermidade, no caso? Ou ele vai aumentar? Vamos ver quais são as medidas que ele vai tomar. Controlar todas as doenças. Aqui a gente está falando muito do Covid-19, porém, são várias doenças. Essa não é a única que existe. Então, controlar tudo isso. Tá? Ter o controle nas mãos disso, tá? Que ações que ele vai tomar para controlar, para dar um freio, para ficar com o freio na mão, para fazer com que isso não se prolifere ainda mais, não atinja toda a população. E tem que dar uma qualidade de vida aos brasileiros, tá? Cuidando, se conectando com essa parte das questões sanitárias, dando a educação de como as pessoas têm que fazer a sua higiene. Tudo isso cabe ao Ministério. Claro que ele não vai fazer isso sozinho, que ninguém faz nada sozinho, a gente precisa da cooperação, mas é importante. Então, esses são os objetivos dele. Então, nisso que eu estou falando, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que analisar se o novo ministro vai fazer tudo isso. Ele tem que fazer. Lembrem-se bem, tá? Lembrando para vocês que a saúde não é um favor. A saúde é um direito. Todos nós, como cidadãos brasileiros, nós temos o direito à saúde. Nós temos direito à saúde. E não interessa a minha idade. Eu posso ser um bebezinho,
uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso, uma pessoa da terceira idade, não interessa, eu tenho direito à saúde. Todos são iguais. O jovem não tem mais direito à saúde que o todos têm direito ao. Vejam bem. Outra coisa, tá? O Ministério ele tem que sempre apresentar uma política nacional de saúde, que é um plano. O que é uma política, tá? É o jeito que ele vai administrar. Ele tem o poder, ele tem a autoridade, então ele vai fazer uma administração e tem que ser uma administração sensata e democrática, porque nós vivemos numa democracia. Então ele tem que consultar a população também para saber quais são as medidas mais adequadas. Ele tem que ter essa participação da população, tá? Não pode ser um regime ditador que vai lá, simplesmente fala, decreta e que não ouve os anseios da população. Ele precisa ouvir essa população para que ele então trace uma política que possa atender a todos. Outra coisa importante é fiscalizar o SUS e coordenar. Então, para isso, ele tem que ter pessoas preparadas para poder fazer essa fiscalização, preparadas, honestas, né? Que coordene esse sistema único de saúde, tá? Fiscalize, veja se toda essa política está sendo posta em prática, né? Se tudo está funcionando certinho, tá? Inclusive coordenar a verba que entra para ver se essa verba está sendo destinada para o lugar certo, para ter os equipamentos, ter as coisas necessárias, tá? E é dever também informar a população através de panfletos, através de campanhas, rádio, televisão, sobre tudo o que está acontecendo relativo àquela doença X, as prevenções que devem ser tomadas, a higiene, como é que a pessoa tem que fazer a higiene. Então, o povo tem que estar muito bem informado sobre essas questões sanitárias. E, obviamente, se tem que ter um incentivo às pesquisas científicas, porque é dali que é desenvolvido vacinas, que é desenvolvido remédios, que vão provavelmente trazer a cura ou então a melhora daquela enfermidade. Então, é muito importante o incentivo à pesquisa. O governo que não dá incentivo à pesquisa é um governo que vai ficar cada vez mais para trás, tá? Não vai conseguir desenvolver ações para a prevenção dessas doenças, né? Porque tudo começa com a prevenção. E quando já está cometido pela doença, aí então a recuperação daquela pessoa. Não tem que perder aquela pessoa, não tem que aceitar que aquela pessoa vai morrer. Pelo contrário, tem que recuperá-la e não destiná-la à morte simples assim. Então analisem tudo isso que eu falei para vocês e vejam se esse novo ministro da Saúde, ele vai implementar isso. Vejam se ele já está informando a população corretamente, se ele já está tomando as medidas adequadas, tá? Vejam se isso já está sendo feito, para que vocês, como cidadãos, não sejam passados para trás. Saibam como exercer a cidadania, certo? Vocês têm direito a participar, vocês têm direito a opinar, e hoje a gente sabe que nós temos esses canais de comunicação maravilhosos através da internet, muito importante, tá? Então vamos nos informar, que é o melhor caminho, a melhor saída é a informação. Então observem, se esse ministro, se daqui a pouco ele cair também, se o próximo, se todos estão fazendo isso. Vejam se o antigo fazia isto. É isso que a gente tem que se inteirar. Por que a gente não dá bola? Por que a gente trata com memes e piadas? Porque a gente não sabe ao certo o que são as coisas. Então, por isso que é importante se informar. Pensem e analisem.
tá? Isso é muito importante. Muito obrigada, gente.